Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que quem tem pais narcisista, geralmente ele não consegue entender a razão de uma desunião familiar? Porque é que quem carrega excesso de medo, que tem um medo cronificado dentro dele, que é uma pessoa irada, sem paciência, ela tá sempre condenando as pessoas daquele sentimento dele. Então ele não consegue entender a razão da própria fala, que é o que eu vou explicar aqui para você, o que Deus ensinou a Jó a respeito do medo. Então, quem já tem o medo como algo bom, como algo necessário, ele já tem o medo como prudência, ele nem quer saber da razão do que sente e por que sente. E aí, na maioria das vezes, você vai ver que na casa daqueles pais, geralmente eu lhe separei aqui para você em Jó o que Deus ensinou a Jó a respeito do medo. Porque Jó, ele sofreu tanto e ele clamou para Deus uma satisfação daquele sofrimento que Deus, ele fez 18 perguntas a Jó para que Jó entendesse a razão do próprio sentimento, que é o que eu vou explicar para você. Porque é que quando você vem de pais narcisistas, a maioria da pessoa, ela vai ter o medo como se fosse uma prudência e ela não vai conseguir entender a razão do próprio sentimento e do comportamento dos filhos. Quer dizer, essas falas que eu vou explicar aqui para você, você vai ver geralmente em casas que teve prostituição ou teve percas de filho. Quer dizer, ou teve aborto, ou essas pessoas perderam filhos, ou ela veio de um lar disfuncional, totalmente disfuncional. De mãe que traía pai, pai que traía mãe. Você vai ver essa razão da fala dos pais despejando nos filhos um sentimento destrutivo dentro dessas pessoas, que elas não conseguem guardar o próprio sentimento. E aí Deus, ele tem que tirar esses filhos, dar alguma estratégia para esses filhos, para que os filhos não sejam contaminados. Mas tem filhos que mesmo depois de casados, ele apanha dos pais, né? E ele fica sem querer, sem entender a razão. Quer dizer, ele tenta se unir com aqueles pais, mas ele não consegue se unir. Existe como se fosse uma maldição ali, que os filhos não conseguem entender. Então, por isso você vai ver nessa casa pais na bebida, filhos nas drogas ilícitas. E aí esses pais que beberam apenas uma cervejinha, que procuraram, né, se alinhar com Deus parcialmente, mas não entende sobre maldição, ele dizer assim que Deus não é correto, porque ele não usou, um exemplo, não usou maconha, não usou crack, né? Deus vai me condenar por conta de uma cervejinha, mas se você observar, na casa que há prostituição, enquanto aqueles pais estão na cervejinha, os filhos vai para drogas ilícitas. E aqueles pais, quando tá sofrendo, ele clama por Deus, que ele só vai ver o resultado da vida dos filhos dele quando não dá mais para ele mudar, né? Por isso você vai ver uma desunião tremenda e os pais vão dizer assim: mas o que foi que eu fiz? Eu dei tudo para os meus filhos. Eu dei moto, eu dei carro, eu tirei habilitação, eu paguei escola particular e os meus filhos não quiseram me ouvir, porque eles não crêem no amor. Uma pessoa que ela não tem, ela não sabe o que é amor, ela vai estar o tempo todo condenando e maltratando os filhos, porque ela acredita ter razão para isso. E Deus explicou isso a Jó, e essas falas que você vai ver aqui, que Deus falou para Jó, eu traduzi para você entender que casa que pessoas que têm crise de pânico, que tem transtorno mental, que tem pressão alta, que ela vive sem querer saber a razão daquilo que fala e daquilo que sente, é como se ela dissesse para Deus automaticamente: eu não creio em Deus. E Deus ensinou isso para Jó.
Deus fez 18 perguntas a Jó, porque Jó se achava o sabichão, o justo, o íntegro, né? Então Deus saiu perguntando por que é que Deus mandava chuva no deserto onde não tinha homens. Jó ficou abismado com as perguntas de Deus. Quando Deus resolveu responder os questionamentos de Jó, porque era que Jó tinha perdido tudo, porque Jó era assolado pelo medo. Quer dizer, uma pessoa que ela tem excesso de medo, ela é irada. E se ela é irada, ela vai ter vícios. Então é por isso que ela não consegue ouvir nada daquilo que ela não concorde. Elas não crêem no poder da palavra. Elas não creem em repreensão, em perdão. Elas acreditam que tudo que Deus ensina na Bíblia é para quando ela sair dessa vida. Que Deus vai dar vida eterna a ela, que Deus vai perdoar ela, que Deus ama ela. Mas ela vive em trevas e elas não sabem o que é trevas e o que é luz. E Deus explicou isso. É por isso que a pessoa que ela tem excesso de medo, geralmente você vai ver que enquanto os pais estão naquele uísque chique, né, no vinho, na bebida, naquela vida parcial, né, eles buscando uma razão de viver, né, enquanto os pais estão querendo buscar de fora uma felicidade, a vida daqueles filhos, eles estão sempre mais nas trevas do que na luz. E para eles, os filhos é quem são errados, porque eles vão dizer, eu fiz tudo por você. Na cabeça desses pais que carregam excesso de medo, eles vão dizer que eles não sabem o que é treva e o que é luz. E para ele, luz e trevas é quando ele sair dessa vida, que Deus vai botar ele no céu. Trevas é para quem rouba, é para quem mata. Eles não sabem nada da Bíblia e eles não querem saber, porque eles já vivem por uma razão de viver. Essas pessoas que vivem em trevas, Deus explicou a Jó, ela vai buscar uma razão, uma satisfação. Então ela vai dizer que sabe o que é Deus e sobre as coisas de Deus, buscando uma razão. Então nessa casa você vai ver a desunião. Você vai ver pela fala o que é que esses pais falam sempre para os filhos, que você percebe que é como se ele estivesse escondendo alguma coisa. Então Deus explica que ele nem quer falar e nem quer ouvir, ele só quer dizer. Ele vai buscar uma razão de ser. Então quer dizer, ele está criticando a droga do filho, mas ele está na bebidinha. Ele está criticando a vaidade do filho, mas ele é altamente vaidoso. Ele está falando que o filho ganha dinheiro ilícito, mas se o filho trazer um presente, ele aceita daquele filho. Ele está sempre buscando uma razão e uma satisfação, e ele quer que Deus entre na vida dos filhos. Então é por isso que você não consegue entender sobre as coisas espirituais, porque essas pessoas, elas não querem saber de pecado, elas não sabem sobre o pecado, elas vão dar uma razão e uma satisfação, né? Eu controlo a minha bebida, eu controlo meus vícios. Então eles vão dizer assim pro filho, que o filho tem dinheiro como se fosse tudo, ele vai estar criticando aqueles filhos, né? Mas quer dizer, eram pais que viviam pegando dinheiro com agiota. E quando ele vê os filhos no mundo que não é naquele mundo que ele acreditou influenciar os filhos, ele está sempre contra os filhos, porque ele não sabe sobre sentimento. Ele não sabe o que Deus explica a respeito da palavra. Então, qual foi as perguntas que Deus fez para Jó e que geralmente os pais, eles vão sempre se comunicar com os filhos da mesma forma que Deus se comunicou para Jó. Em Jó, Deus ensinou isso. Deus ensinou isso a Jó. Quer dizer, da mesma forma que Deus, ele se pronunciou para Jó, você se pronuncia para os seus filhos quando você quer impor regras nos seus filhos, quando você quer dizer para os seus filhos que você sabe tudo e os seus filhos não sabem nada, quando você está julgando e criticando os seus filhos porque é que seus filhos não têm que fazer o que eles fazem, mas você procura uma razão de fazer, você busca uma razão de ser, mas você está sempre querendo controlar os seus filhos, como se dissesse assim,
Essas pessoas que vivem na desobediência de Deus, que ela carrega o excesso de medo e ela vai ter o medo como se fosse amor, ela vai ter o ciúme como se fosse amor, ela vai ter a manipulação como se fosse preocupação, ela vai buscar uma razão e um sentido, como é que ela vê o mundo, como é que ela acredita em Deus. Entende? Quer dizer, Deus explicou isso a Jó e fez 18 perguntas para Jó e Jó ficou perplexo. Que Jó era todo errado. Jó carregava excesso de medo. Jó fazia oferendas e sacrifícios porque ele não sabia sobre nada de Deus. Quer dizer, Deus, o livro de Jó foi escrito, foi o primeiro livro da Bíblia. Foi antes de Gênesis. Antes de ser escrito o livro de Gênesis, foi escrito o livro de Jó, quer dizer, ele está fora da ordem da Bíblia. Mas Deus, o que foi que Deus fez? Deus tirou Jó das trevas e ensinou a Jó a respeito desse sentimento da mentira que a pessoa tem dentro dela, que ela vai buscar uma razão, quer dizer, ele faz tudo e dá razão na fala dele, na vez dele fazer, e ele vai dizer para o filho que o filho não tem que fazer. Então você vai ver sempre esses pais em combate com o filho, o pai querendo dominar o filho para que o filho não faça. E o pai vai dizer para o filho, eu sei o que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo isso para o seu bem. E ele está causando mal na vida dos próprios filhos, porque ele acredita deter o mundo espiritual. Por isso, na maioria das vezes, você vai ver, na casa que tem excesso de medo, você vai ver prostituição, bebida ilícito, e você vai ver que esses pais que têm essa fala, ou ele perdeu filhos, ou ele traiu a mulher, ou ele ganhou dinheiro ilícito, aí você vai ver na fala da pessoa como ela traduz aquele sentimento para os filhos. E os filhos percebem que é como se os pais não quisessem deixar os filhos viver. E os filhos vão dizer, vão jogar isso na cara do pai. Os filhos vão dizer, quem é você para estar querendo empatar a minha vida? Porque você não me ensinou isso. Eu quero viver, você não está querendo deixar eu viver. Quer dizer, é como se fosse um jogo de manipulação. Eles plantaram a maldição, mas eles não creem em maldição. Mas ele termina crendo no medo. Ele tem essa crença, desconhecendo sobre o medo, ele vai dar uma razão ao próprio sentimento, à própria emoção. Por isso você vai ver a desunião. Então abra sempre os olhos. Esses religiosos que diz que crê em Deus, mas ele está sempre desobedecendo a Deus porque ele não sabe sobre Deus. Então ele fala em Deus, ele busca Deus, mas ele faz tudo errado. E aí no sentimento ele está querendo controlar os filhos. E os filhos percebem, então ele vai dar uma razão. Eu estou tentando lhe proteger, eu estou tentando fazer por você aquilo que os meus pais não fizeram por mim. Eu deixei a minha vaidade para investir em você. Eu deixei de fazer o meu erro, ele está jogando no filho, ele está buscando uma razão de ser no filho. Então você vai sempre perceber que nessa casa que há esse excesso de iniquidade, que essa pessoa buscou uma razão de viver, uma razão de ser, você vai ver que se os pais se prostituiu, ele está tentando proteger aquele filho, para nenhum homem chegar perto daquela filha, né? Ele se prostitui, ele faz a mãe dele sofrer, a mãe daquela filha dele sofrer, um exemplo, né? Ele traiu a mulher, ele bebeu, ele xingou, ele fez o que quis com a esposa. Mas ele vai autoproteger aquela filha mulher, que é para ninguém querer, que é para a filha não se interessar por ninguém. Aquela filha não vai poder estudar, aquela filha não vai poder ir para a escola, ou só vai se ele levar, ele que pega, ele que leva, ele vai ter uma alta proteção para aquele filho não viver, não passar por aquilo que ele fez, os filhos dos outros passar. Você vai perceber nessa casa, na casa que há um homem promíscuo, você vai ver o reflexo do mundo espiritual, ele exagerando naquela proteção
E o filho, né, o filho quer viver, aquela filha quer sair, quer estudar, quer passear, e aquele filho, aqueles pais estão sempre protegendo e dizendo que sabe o que está fazendo. Ele está querendo deter o mundo espiritual. Foi isso que Deus explicou aqui a Jó. Ele está sentindo, ele vibra naquele sentimento do que ele causou na vida dos filhos dos outros. Ele está sempre protegendo, escondendo o próprio sentimento, e ele está buscando uma razão. Por que é que a filha dele não pode ir para a escola só? Por que é que o filho dele não pode ter amigos? Se ele foi frustrado por um amigo, ele vai dizer para aquele filho: olha, amigo, não presta, não confia em ninguém. Você vai perceber ele querendo proteger aquele filho daquilo que ele viveu, das experiências dele. Ele está sempre querendo combater, controlar, mas ele vai causar mal na vida dos próprios filhos, que eu vou ler para que você entenda o que Deus revelou aqui no livro de Jó. O livro de Jó é a coisa mais linda do mundo para quem tem revelação espiritual. Para quem já crê no medo, ele não quer saber. Que ele quer ser livre. Entende o que Deus explicou aqui para Jó? Quer dizer, essa pessoa ela vai querer ser livre, ela vai dizer que palavra não tem poder, ele vai buscar um sentido, uma razão de viver, então ele vai jogar um jugo muito pesado nesses filhos, porque ele está tentando o tempo, ele tem um medo como se fosse amor, porque ele desconhece a respeito do amor. E aí o que é que vai acontecer nessa casa? Vai acontecer desunião. A pessoa que não crê em mal de geração, acontece o quê? Desunião. Porque eles não sabem traduzir o que Deus explica. Então tem crentes que a pessoa diz, eu creio em Deus, mas tá lá na bebidinha. E quando ele menos espera, ele vê os filhos na droga. Quer dizer, ele quer dizer para Deus que ele não usou, né? O crack, a cocaína, a maconha. Ele bebeu para o bem dele. Ele está buscando essa razão de justificação para o próprio Deus. Por isso ele vai ficando irado com Deus, brabo com Deus. E aí ele vai maltratar aqueles filhos. Até mesmo os filhos já adultos. Você vai perceber essa desunião nessa casa. Que houve, geralmente, onde você vai ver essa fala que eu vou traduzir para você que está na Bíblia, é casa que houve prostituição. Então Deus diz, eles nem sabem o que sente e por que sente, e ele esconde os próprios sentimentos. Os filhos vão perceber nos pais quando amadurecer, porque eles não sabem o que sente nem por que sente. Então, ele está sempre dizendo para os filhos que os filhos têm que acreditar neles. Você não tem que fazer o que eu faço, você tem que fazer o que eu digo que você tem que fazer. Porque você não sabe viver. Eu estou lhe protegendo. Eu estou querendo o bem para você. Onde, na verdade, quem carrega excesso de medo, ele está querendo um bem próprio. E Deus explica isso na Bíblia. Ele não tem sentimentos. Mas ele acredita ter, que ele busca essa razão dentro dele. Entende? Então Deus diz, né? No segundo, ele impõe limites, mas quer ditar as veredas da sua casa. Ele vai ditar para os filhos, ele vai dizer para os filhos aquilo que ele não aceita, nem ouvir dos filhos. Mas ele quer dizer para os filhos, impor limites. Para você viver aqui na minha casa, você tem que fazer isso, isso e aquilo outro. Existe o limite que a gente tem que impor nos filhos, mas para quem vive correto. E Deus explica isso. Eles não vão conseguir impor limites nos filhos. Quem não acredita em Deus. Entende? Eles não vão conseguir impor limites nos filhos. Então Deus diz que ele impõe limites. Os pais vão impor limite nos filhos. Aqui quem manda sou eu, aqui eu não quero você com amigo, aqui quem faz e acontece sou eu. Você não tem que querer saber, você tem que me obedecer. Ele vai impor limite nos filhos, ele não quer saber de nada. Você vai perceber pela boca desses pais. Eu botei no mundo, eu tiro. Você vai ouvir esses pais que crê no medo como se fosse amor, no excesso do medo como se fosse amor, eles dizem quando tá com raiva, eu botei no mundo, eu tiro.
Você não quer me ouvir? Olhe, aí vai sempre partir para agressão, porque eles estão escondendo algum sentimento dentro dele. Ele não explica, ele não conversa, ele só briga. Ele bate, ele exige, ele cobra aquilo que ele não sabe dar. Entende? Então, nessas casas que eu tô lendo isso aqui para você, geralmente você vai ver ou prostituição, ou bebidas, né, ou morte precoce. Que a pessoa não tem equilíbrio nenhum emocional dentro delas, então eles vão gerar esse amor com o próprio medo. Eles vão dizer que isso é amor. Eu faço por amor a você. Eu sou assim porque eu tenho medo de lhe perder. Eu sei o que eu estou dizendo. Entende? Você percebe pela fala da pessoa que ela não sabe o que ela fala e nem sabe o que ela sente. Então ela vai dizer que sabe e vai criar uma maneira de você ver a razão deles, a razão própria deles. Então eles vão dizer, eu fiz, é obrigado você fazer? O que eu fiz, eu estou falando para o seu bem. Eu estou falando para o seu bem, é um bem próprio. Porque eles não têm sentimento pelo outro. Entende o que Deus explicou aqui? Ele não abriu mão de nada, então eles estão dizendo que abriu. Eu deixei a minha vaidade, se você soubesse como eu era no passado, ele vai jogando um jugo, uma responsabilidade naqueles filhos. Porque é que eu deixei a minha vaidade, ele vai cobrar dos filhos, um amor dos filhos, onde eles não souberam plantar esse amor. Porque ele desconhece do amor, ele tem um medo, como se fosse amor dentro deles. Entende? Então Deus diz, eles retêm a angústia e as mágoas até o dia da peleja e da guerra. Como é que você vai perceber isso pela fala desses pais? Que eles retêm, ele esconde o sentimento. Ele retém a angústia e a mágoa até o dia da peleja e da guerra. Quando você percebe que ele está perdendo o controle com os filhos, ele vai dizer, olha, eu estou lhe tratando como um filho, viu? Olhe bem que eu tô lhe ensinando bem para você. Eu sei o que é bom para você. Eu tô lhe tratando como filho. Mas se você não quiser me obedecer, você vai ver o que é que eu sou capaz de fazer. Ele vai reter, ele vai prender esse sentimento dentro dele, mas ele vai dizer, não faça eu mostrar para você do que eu sou capaz, não. Porque você vai ter que obedecer a eles. Entende o que Deus explicou aqui a Jó? Quem carrega o excesso de medo, ele está sempre se vitimizando, ele está sempre ameaçando os filhos, ele está querendo controlar os filhos da maneira dele, do jeito dele, mas eles não querem se arrepender de pecado nenhum, porque ele não crê em pecado, porque ele não vê assim. Então Deus explica que ele vai reter a angústia e as mágoas até no dia da peleja da guerra, quer dizer, você vai conhecer esses pais quando você não consegue mais obedecer a eles. Quando você não consegue mais fazer aquilo que ele quer. Porque ele está sempre dizendo uma coisa, mas fazendo outra. Ele está dizendo uma coisa, mas ele está fazendo outra. Você acha que sabe o que é melhor para você. E se espalha o vento oriental. Os pais, eles vão dizer para os filhos, você acha que você sabe o que é melhor para você, eu sei o que é melhor para você, mas na verdade ele está espalhando aqueles filhos. Ele está jogando os filhos para o mundo. Entende o que Deus explicou lá a Jó? Então ele vai dizer, me respeite que eu sou seu pai. Aqui você não grita comigo, você me respeite que eu sou sua mãe, me respeite que eu sou seu pai, mas ele não respeita os filhos. Mas eles não vão respeitar a vida dos filhos, o sentimento dos filhos, a opinião dos filhos, porque não tem sentimento verdadeiro. Não vai existir sentimento verdadeiro. É apenas uma manipulação, um jogo de manipulação, uma razão de viver, porque eles não estão nem aí pro amor. Então eles vão criar esse amor dentro deles, entende? Então você vai ouvir eles dizer, né, me respeite que eu sou o seu pai. Quem abriu para a inundação dos relâmpagos? É quando Deus diz a Jó, né? Por quê? Porque você ignorou a inundação e os relâmpagos.
Quer dizer, Jó tinha medo, porque os filhos desobedeciam a ele, e o que era que Jó fazia? Fazia oferendas, para que com medo de Deus castigar os filhos dele. Mas ele carregava esse excesso de medo. Então Deus perguntou para Jó, e eu vou ler para você onde Deus perguntou isso para ele, né? Quem foi que abriu as portas para essa imundação, para esse sentimento, para essa agressividade, para essa brabeza? Quem abriu as portas? Porque você vai ver os pais dizendo, eu criei, mas agora os filhos querem me engolir. Eu criei esses filhos dando tudo e os filhos querem me engolir. Não, eles deram coisas. Eles supriram os filhos, mas desconhecendo totalmente do que é o amor, do que é a luz e do que é as trevas. Que as pessoas não creem, né? Pensa que é lá quando morrer. Porque eu faço chover no deserto. Deus explicou a Jó. Quer dizer, Jó, que você sabe o que você está falando, você sabe sobre o sentimento, então me responda. Deus perguntou a Jó, por que que chove no deserto onde não há homens? Jó não soube responder. Jó não sabia o dialecto de Deus com ele. Jó ficou perplexo com tanta pergunta que Deus perguntou a Jó para Jó responder. Porque Jó achava que sabia o que era Deus. Entende? Então, eu não tô nem aí para você, para o amor. Você vai ouvir da boca desses pais, eu não quero saber, eu não quero que você me ame, eu quero que você tenha medo mesmo. Tenha medo de mim. Porque nesse negócio de amor não enche barriga não. Você tem que me obedecer e pronto. Você vai ver pela boca desses pais dizendo para os filhos que não tá nem aí pro amor. Entende? Eles vão dizer, eu não tô nem aí pro amor. Quero mesmo é que tenha medo de mim, né? Ele tem um medo como algo bom e ele exige, ele cobra. Quem carrega na casa que tem essas coisas que eu expliquei para você, né? Prostituição, vai ter, nessa casa vai ter essa desunião. Ou pai ou mãe querendo prender os filhos, exigindo dos filhos, cobrando, impondo autoridade, querendo bater nos filhos ainda até depois de casado, porque ele não aceita ouvir nada. Eles criaram um sentimento como se fosse amor. E eles querem ser amados, impondo, gerando esse medo nos filhos. Eu sou seu pai. Você vai ouvir na casa que tem essas coisas, você vai ouvir ele dizer, eu sou seu pai, quem te criou foi eu. Você me respeita, mas eles não se respeitam. Eles não sabem o que é amor. Eles não plantaram o amor nessa casa. Você está enxugando gelo, Deus falou para Jó, né? Você está enxugando gelo, não sei quem você puxou. Quando Deus fala sobre enxugando gelo, Deus está falando para Jó. Os pais vão dizer para esses, não sei a que esse menino puxou, só pode ter puxado, aí vai dizer o pior que tiver na família. Só pode ter puxado, você puxou o seu pai mesmo, você puxou aquela sua tia, que é bruxa, ou que não presta, ou que é vagabunda, tá entendendo? Os pais vão ditar, vão dizer, porque eles vão imaginar a pior pessoa ele vai ver naquele filho. Esse filho não puxou a mim, só pode ter se trocado na maternidade, ou puxou o meu irmão, porque eu não sou assim, eu não fiz isso com meu pai. Né? Ele está buscando uma razão e uma satisfação, porque ele quer amor dos filhos, impondo, ditando, cobrando, sem saber o que é luz, o que é o amor, né? Cabeça dura, teimoso, você vai ouvir ele falar. Os pais que carregam excesso de medo. Vai chamar o filho, é teimoso, é cabeça dura, não me ouve. Eu tô vendo já tô vendo o que é que vai acontecer com você. Você não tem futuro nenhum. Entende? Porque ele tá querendo deter os filhos para que os filhos não façam nada daquilo que ele já fez. Daquilo que ele viveu na vida. Das experiências dele. Então você vai ver ele declarar, né? Que é cabeça dura, que é teimoso, que é isso, que é aquilo, que não sabe a quem os filhos puxou. Vou lavar as mãos. Você é um dedo você é como um dedo que eu arranquei e joguei fora. É o que eu vou fazer com você, não conte comigo. Você vai ouvir essas falas desses pais que carregam esse excesso de medo dentro dele. Você é como um filho que eu tenho um dedo que eu arranco e jogo fora, porque eu não vou morrer, o filho. Ele vai declarar pela boca, vou lavar as mãos, que você é um dedo que eu cortei e joguei fora.
Eu fiz tudo pelos filhos e eles agora querem me engolir vivo? Os pais vão dizer, porque eles conhecem sobre as trevas, que ele está querendo controlar os filhos, onde ele plantou tudo errado, onde ele fez tudo errado. Ele supriu os filhos de coisa e agora quer exigir amor dos filhos. Mas eles não tiveram tempo para plantar esse amor, carrega esse excesso de medo e agora está julgando, está gritando, está esperneando para os filhos que ele quer ser bem visto, idolatrado pelos filhos, e os filhos estão jogando na cara dos pais. Você é um mentiroso, que é isso que acontece nessas casas. Você não me cala não, você não vai me calar não, porque você me criou foi debaixo de grito, debaixo de ordem, debaixo de medo, e agora quer me calar? É isso que acontece nessas casas que não quer saber de Deus, é a desunião total. Eu não digo, aí depois você vai ouvir da boca dos pais, quando ele começa a ver essa desunião, ele se aquebrantar, esses pais, e dizer, eu não digo mais nada. Eu não digo mais nada, né? Porque eu não domino nem eu. Você vai ouvir os pais dizer, eu não domino não, filho. A gente bota no mundo, mas não sabe. Nós cria, mas não dá personalidade, porque ele quer que os filhos façam aquilo que ele quer. Então eles vão dizer que não diz mais nada, que não se mete. Eles começam a quebrantar, né? Ao perceber que os filhos agora estão grandes e estão fazendo tudo por conta e risco. Porque eles não querem saber de obedecer. E não tem como obedecer totalmente os pais, desde quando os pais viveram na promiscuidade. Viveram na bebedeira. Eles vão dizer para os filhos o que é que os filhos têm que fazer. Que os filhos não têm que querer amigos, que os filhos não têm que querer vícios, que os filhos têm que acontecer onde eles plantaram tudo errado. Então vai haver a desunião. Eu não faço mais nada pelos filhos, por filho nenhum. Eu não vou morrer por filhos, se vire. Aí Deus diz, né? Quem preparará aos corvos o seu alimento quando os seus filhotes gritam a Deus? É quando os pais dizem assim, quem bem fizer para si é. Eu não faço mais nada por filho não. Porque quando eu estiver morrendo aí em cima de uma cama doente, os filhos estão vagabundando. Eles não querem saber mais dos filhos na hora que os filhos gritam por Deus. Onde, na verdade, os filhos estão gritando por socorro, pedindo ajuda dos pais, e os pais não vão estar mais nem aí para os filhos. Não estão querendo mais, não fazem mais questão de tentar se unir, porque quando tenta se unir, ele percebe, né, essa confusão sentimental que Deus explicou aqui, que as pessoas acreditam que o medo, ele pode sim ser gerado um amor pelo medo, né? Eu tenho medo porque tenho medo de perder, porque tenho amor, e eles não querem saber sobre remissão e sobre amor. Eles não sabem o que é isso, amor. O que é amor? Então, algumas pessoas que têm excesso de medo, eles sabem que não tem amor. Eles percebem que tem esse vazio, essa carência, mas eles não querem buscar. Então você percebe que os pais vão dizer, eu não tô nem aí que você me ame ou não. Eles não estão nem aí. Mas depois eles vão querer ser amados pelos filhos. E eles vão perceber que não conseguem ser amados pelos filhos. Que tem algo ali. Que eles tentam se aproximar e há uma falta de comunicação, uma falta de razão, uma falta de pertencimento, uma falta de amor entre os pais. Entende? Porque os pais não sabem o que é o amor. Então Deus explicou isso em Jó 38:19, Deus explica a diferença entre luz e trevas, que é o que eu vou explicar aqui para você. Onde está o caminho onde mora a luz? Deus perguntou a Jó. Onde é que está esse caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? O que é as trevas, né? Deus perguntou a Jó. Para que as traga aos seus limites e para que saiba as veredas da sua casa. Como é que você sabe, Jó, as veredas da sua casa? Jó não sabia responder. Aqui há uma interrogação, uma pergunta para Jó. De certo tu o sabes? Porque já então eras nascido e por ser grande o número dos teus dias,
Deus disse a Jó, quer dizer que você sabe sobre tudo, acha que já sabia sobre o amor, sobre a luz, sobre o sentimento? De certo você acha que sabe. É quando você vai ver os pais dizer isso para os filhos. Você acha que sabe o que você está querendo para você. Porque eles estão querendo encaminhar as veredas dos filhos sem saber como, sem saber o que é o amor, né? Onde entraste tu até aos tesouros da neve e veste os tesouros da saraiva, de que eu retenho até o tempo da angústia. Ele retém o sentimento, onde eu expliquei para você. Que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Ele vai reter esse sentimento dentro dele, porque ele vive por uma razão. Então, quando a pessoa busca agora a razão de viver se apegando nos filhos, ele não consegue mais, porque mudou o tempo da iniquidade. Quer dizer, agora é os filhos que vão produzir aquilo que os pais fizeram no passado. Então, os pais querem deter. Por isso eu expliquei para você, em casa que você vê um homem promíscuo com um homem prostituto, um homem promíscuo com uma filha mulher, ele quer prender aquela filha. Para a filha não se envolver com usuário de droga, para a filha não querer fazer o que quer, ele vai prender aquela filha, ele vai tentar deter. Porque ele vai ter medo do sentimento, né? Então como é que eu vou proteger para minha filha não passar pelo que eu fiz a mãe dela passar? Ele vai tentar prender o homem promíscuo, entende? É o que Deus está explicando aqui. Ele vai reter um sentimento até no dia da peleja, da guerra. Porque ele está tentando proteger de alguma forma, mas depois ele mesmo vai chutar o pau da barraca, ele vai botar de casa para fora, ele vai expulsar a filha para a filha casar a pulso, ele vai dar data. Não quero você com esse homem, mas se você quer, agora eu vou dar 6 meses para casar, como meu avô fez com a minha avó. Com a minha mãe, tá entendendo? Porque ele não ensinou nada. Ele tá tentando proteger os filhos com o próprio sentimento do que tá gerado dentro dele. E ele não sabe por que vai haver tanta desunião nessa casa. Morte precoce e tudo mais. Deus explicou aqui. Onde está o caminho em que se reparte a luz? Que caminho é esse sobre a luz? Que as pessoas não querem saber na terra, né? E se espalha o vento oriental sobre a terra. Por isso eu expliquei, ele espalha, ele vai espalhar. Os pais, ele mesmo vai querer bater nos filhos, ditar, xingar, impor direito e moral em cima daqueles filhos. E eles não sabem porque é que os filhos não amam eles. Porque eles não sabem a respeito do amor. Fala em Deus, mas não quiseram ouvir a Deus. Então, eles acreditam que vão fazer tudo e que nada vai haver consequência. Entende? Quem abriu para a inundação de um alento e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Quem abriu essa inundação que só vai haver grito e maldição nessa casa? Ditadura nessa casa. Entende? Quem abriu a inundação? Deus perguntou aqui a Jó. Para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há homem. Deus perguntou a Jó, né? Por que é que eu faço chover no deserto onde não há homem? Já que você acha, Jó, que sabe sobre tudo. Para fartar a terra deserta e assolada. Quando fala assolada é o medo. E para fazer crescer os renovos da erva. Deus perguntou a Jó. Quer dizer, as pessoas não querem saber sobre o amor, elas vivem de fora, suprindo uma carência, suprindo um sentimento, buscando vícios, buscando de fora para dentro alimentar a alma e desconhecendo a respeito do medo. É essa aula que Deus deu aqui para Jó, desconhecendo a respeito do medo. Então ele vai querer agora deter a vida dos filhos, proteger os filhos, e quando ele vê que ele não consegue, agora ele vai botar para fora aquele sentimento, aquela angústia, entende? É o que Deus ensinou aqui para Jó. A chuva porventura tem pai? Deus perguntou a Jó, a chuva porventura tem pai? Tu cresceu como batata, né? Ninguém te poudou. A chuva por acaso tem pai? Quem é o teu pai, né?
E quem gerou as gotas do orvalho? Deus perguntou a Jó. Jó não sabia nada sobre o amor. Carregava o excesso de medo. Então essas pessoas só são aquebrantadas na dor. Essas pessoas só são aquebrantadas na dor. E a maioria mesmo na dor. Ele sofre, clama por Deus, mas quando toma aquela fuga, ele vai cometer os mesmos erros porque ele não crê em perdão. Porque ele não busca estudar. O que é isso? Remissão, iniquidade, pecado, perdão, amor. Eles não sabem. Então eles estão querendo deter a vida dos filhos, ser amado pelos filhos, onde eles não plantaram o amor. De que ventre procedeu o gelo? Está enxugando o gelo? Eles vão dizer para os filhos, que os filhos acham que sabem o que estão fazendo, mas vão estar enxugando o gelo. De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Deus pergunta a Jó, quem foi que gerou? Quer dizer, uma pessoa diz que crê em Deus, mas ela crê no medo. Mas ela não crê na Bíblia. Mas ela não busca saber onde foram os próprios erros dela. Então ela está tentando evitar os erros no filho, causando o problema na vida dos filhos. Então veja que a desunião é de geração em geração. Como debaixo de pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. Como isso acontece? Deus perguntou a Jó. Ou puderas tu ajuntar as delícias dos sete estrelos, ou soltar os cordéis do Órion. É quando os pais vão dizer, vou lavar as mãos de você. Não quero mais saber, porque eles quiseram fazer por conta e risco deles, sem saber, né? Então Deus diz que Deus falou isso para Jó. Ou produzir constelações ao seu tempo e guiar a ursa com os seus filhos. Vão começar a espraguejar. Vão começar a espraguejar os filhos, que os filhos vão passar por tudo. Vocês estão fazendo eu sofrer, você vai pagar, porque você não sabe o que você está fazendo. Tudo que eu fiz por você, e começa a dizer que fez tudo. Tudo o quê? Sem amor? Por isso Deus diz, quem não ama a Deus, você não vai poder fazer nada. O problema é que ele é de geração, ele é plantado na outra geração. Quem planta, quem está no meio. Quem não quer saber de Deus. Quem quer uma religião para que Deus faça aquilo que eu quero. Eu quero beber, eu quero me prostituir, mas eu não vou querer para a vida dos meus filhos. E eu mesmo o que é que acontece nessa casa? O problema que é de geração. Se houve desunião na casa dos pais, vai haver na casa dos filhos, porque eles estão tentando deter. Eles estão tentando ensinar os filhos aquilo que eles não souberam. Porque não tiveram tempo, porque buscaram uma razão, o amor ao dinheiro. Então, tiveram amor, agora quando vê os filhos, você está achando que dinheiro é tudo? Estão desfazendo daqueles filhos, os filhos ficam sem entender. Os filhos ficam sem entender. Sabes tu as ordenanças dos céus, onde pode estabelecer o domínio deles sobre a terra? É quando os pais vão dizer para os filhos, né? Você quer se dominar, você acha que já sabe tudo. É o que Deus falou para Jó. Mas sem Jó saber o que era o amor. Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas cubra. Eles vão dizer, você não ouse levantar a voz para mim. Porque você não sabe de nada. Você está aprendendo a viver agora. Os pais vão dizer para os filhos. Você não ouve, mas eles tratam os filhos no grito. Entende? Então Deus diz, ou podes levantar a voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra. Quem vai te cobrir, te proceder? Quem é que vai poder lhe proteger desse problema que você está causando nos filhos? Porque você não sabe o que está fazendo com os filhos. Ditando, criando um amor, um sentimento. Não souberam o que é o amor. Ou mandará aos raios para que saiam e te digam, eis-nos aqui.
Você tem pai, você tem pai, você tem mãe. Eu não fiz com você o que meus pais fizeram comigo, não. Eles vão estar agora justificando, buscando essa razão. Então Deus explicou aqui, né? Ou mandará, quer mandar até nos raios. Olha a tradução da leitura do que Deus estava explicando a Jó. Ou mandará aos raios para que saiam e te digam, eis-nos aqui. Agora eles estão ali, né? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu mente o entendimento? Como é que os pais vão conseguir entender isso? Vão culpar, apenas condenar esses filhos, porque eles não sabem sobre o íntimo, sobre o entendimento. Quem numerará as nuvens com sabedoria? Ou os seus odres dos céus? Quem os esvaziará? São pessoas preenchidas de engano. São pessoas que buscaram de fora para dentro preencher a sua alma. E por isso eles vão criar um sentimento, criar um amor, criar uma razão de superação. Porque eles não creem no poder da palavra. Não crê em remissão, não crê em amor, não crê em nada. Ele vai buscar uma razão de crer no próprio sentimento, no excesso do medo. Então Deus diz, quando se funde o pó numa massa e se apegam aos torrões uns aos outros, quando é que vai poder juntar? Não vai ter liga. Não vai ter liga, é isso que Deus está explicando aqui. Quando se funde o pó numa massa e se apegam aos torrões uns aos outros, porventura cacarás tu presa para as leoas, ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Não vais saber matar a fome dos filhos. Não alimentaram os filhos. Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas. Outra interrogação. Quem preparará aos covios o seu alimento quando os seus filhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Mais uma pergunta. É quando eles vão dizer que não lavaram as mãos dos filhos. Não quero mais saber de amor dos filhos. Eu lavei as mãos. Então Deus diz, quando os filhos gritarem pelos pais, o que é que está acontecendo na vida deles, né? Quem preparará os covis o seu alimento? Quem alimentou esses filhos de amor? Quem foi que alimentou de amor, né? Quando os seus filhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Quer dizer, aqui Deus deu uma aula para Jó a respeito entre luz e trevas. É por isso que nessa casa que você vê prostituição, adultério, fornicação, os pais vai ver que existe essa desunião. Então ele vai tentar combater essa desunião, ditando para os filhos o que é que os filhos têm que fazer. Ele quer escolher a profissão dos filhos, agora ele vai querer ser amigo dos filhos, vai dizer que os filhos não têm que ter amigo, porque os filhos não... Então ele quer viver a vida dos filhos, onde eles plantaram outra coisa. Eles fizeram outra coisa. Então, eu não sei se você já conviveu com pais narcisista, né? Que é um homem promíscuo, mas o que é que ele tenta fazer com aquilo? Ele foi promíscuo. Ele foi prostituto, ele mentiu, ele traiu, mas agora ele quer prender aquela filha para a filha não viver. Ele vai conseguir? Não vai conseguir. Então, quando ele vê que não está conseguindo, agora ele vai botar de casa para fora. Ele vai expulsar aquela filha. A maioria dos casos que acontece é isso. É os pais fazendo os filhos casar a pulso, é os pais espraguejando os filhos indo embora, porque não suporta ver aquela hipocrisia, aquele excesso de preocupação, aquela manipulação, eles querendo combater um mal pela visão. Dizendo, eu sei a razão do que eu estou dizendo, você não tem que querer, eu fiz e quebrei a cara e agora não quero que você faça. Porque eles estão buscando essa razão. Então é por isso que você vê pela visão casas de pais que bebem aquela cervejinha, na maioria das vezes. Quando não acontece isso, que não é em todos os casos,
né? Vários e vários casos, Deus combateu a maldição com o bem. A mulher casou, Deus botou um homem na vida dela para casar. Ali ela não cometeu os mesmos erros, porque ela viu aquele erro e já tentou fazer algo diferente. Epa, não quero essa vida para mim. Eu vi o que a minha mãe passou, eu vi o que o meu pai passou. Então, nessas casas você vai ver que um filho vai dizer: por que você é assim? Porque você é honesto, porque você decidiu levar esse sentido de vida. Ele vai dizer: por causa do meu pai. Porque eu vi o que meu pai fez com a minha mãe e decidi fazer diferente. Já outro que bebe e é promíscuo, quando você pergunta por que você é assim, ele vai dizer a mesma coisa: por causa do meu pai. Eu bebo, eu traio, eu faço e aconteço porque foi o que eu vi na minha casa. Os dois vão dizer a mesma coisa, que vão dizer pela mesma razão. Onde um vai buscar uma solução, outro vai fazer a mesma, os dois viram a mesma coisa. Mas cada um vai buscar a sua satisfação, a sua própria satisfação, a razão de viver. Um vai dizer: eu vi isso e não quis isso para mim, onde outro vai dizer: eu aprendi isso com meu pai. Eu vi na minha casa e aprendi com meu pai, né? Então quer dizer, Deus explica que as pessoas que não sabem entre trevas e luz, ela vai buscar a sua luz. Ela vai buscar a sua própria luz. Mas não quer dizer que se elas não buscam Deus, não creem em Deus, que ela não vai ver o problema na nova geração. Principalmente se há prostituição, onde as pessoas não creem em Deus. Quer dizer, falou mal do pai e fez a mesma coisa. Cometeu o mesmo erro. Na maioria das vezes é isso que eu disse a você. Quer dizer, você vai ver que vai cometer o mesmo erro, o outro vai dizer: eu não cometi porque eu tive meu pai como exemplo. Eu vi o que a minha mãe passou. Eu vi o que foi que a minha mãe sofreu. Então eu tive meu pai como exemplo e procurei ser diferente com os meus filhos. Quer dizer, cada um buscando a sua própria razão, a sua própria satisfação, é onde Deus vai procurar alinhar as coisas. É onde Deus vai procurar alinhar as coisas. Porque tem pessoas que não creem em nada do que Deus explica. Quer dizer, aonde é que você vai ver esse problema? Onde mais o filho julgou. Onde mais, aquele pai, aquele filho que ele mais julga o pai, ele vai terminar e faz pior. Ele faz pior do que o que o pai dele fez. Quer dizer, se ele pudesse se dominar, como ele ia fazer pior? Como é que ele ia fazer pior se ele julgou? Se ele criticou aquele pai, por que ele fez pior? Porque ele não se vê. Entende o que Deus explica? Ele vai buscar uma razão de viver. Mas se aquela pessoa ela não se vê, como é que ela não vai perder a razão? Se ela está dizendo que ela fez algo diferente. Mas se ela fez diferente, por que agora ela está ditando, porque ela está gritando, porque ela está brigando, porque ela está exigindo, porque ela está cobrando, sem saber plantar o amor? Porque não buscou. É isso que Deus está dizendo. Quer dizer, se a pessoa não buscou, você vai ver na fala da pessoa, a pessoa dizer que não está nem aí para o amor. Quer dizer, você tem que fazer, você tem que ser. Então, ele mesmo é quem vai botar tudo a perder. Porque ele crê no medo. No excesso daquele sentimento já criado dentro dele. Então, aqueles filhos, eles crescem com medo dos pais. Esses filhos, eles crescem com medo dos pais. Então, onde é que ele vai perder esse medo? Quando ele tiver estabilidade financeira, quando ele tiver o casamento dele, quando ele buscar a razão de viver dele, mas não vai haver sentimento. Nessa casa não há sentimento. Onde há, por isso que foi que Deus fez com Jó. Deus arrancou o medo de Jó para tratar Jó, para ensinar, porque foi o primeiro livro do mundo. Primeiro livro, ele só está em ordem diferente. Mas uma das primeiras pessoas que Deus usou na terra para ensinar a respeito de trevas e luz, foi o que Deus perguntou a Jó. Quer dizer, onde é que habita a trevas e a luz, Jó? Porque aqui eu mando a chuva no deserto onde não há homens.
E aí Deus saiu fazendo perguntas e mais perguntas a Jó para ver o que era que Jó dizia que sabia. Por que é que eu estou sofrendo? Por que é que eu estou sofrendo, Deus? E de tanto ele clamar, Deus saiu perguntando a ele. Onde tem pessoas que não querem saber por que ela está sofrendo. Ela não quer saber porque está perdendo. Ela quer controlar. Ela quer dominar. Ela quer manipular. E aí ele vai ver o quê? O problema na nova geração. Quando ele vê aquele problema na nova geração, em vez de ele correr para Deus para mudar, quer dizer, eu vi meus pais me maltratar, agora eu estou maltratando meus filhos, em vez de ele correr para Deus, não. Ele vai encher o ego dele de orgulho e dizer, eu não fiz isso. Não, eu não fiz. Ele está o tempo todo negando. Então, como Deus vai mudar? Essas pessoas, elas não querem, porque a pessoa que ela não reconhece que tem problema nela, que tem erro nela, nem Deus muda. Porque os filhos vão dizer, mas o pai o que é que ele vai fazer? Calar aqueles filhos. Você não tem que dizer, você acha que sabe, é isso que o pai vai dizer pro filho. Você acha que sabe o que você está dizendo, você quer ser melhor do que eu. E essa desunião gera o problema que é de geração. A própria desunião gera esse problema que é de geração. Então tem pessoas que ela tá tão cabeça de serviço, que é o que Deus diz, como pode ter água em pedra, debaixo da pedra? Essas perguntas que Deus estava perguntando a Jó, é porque é que ele era assolado pelo medo e vivia fazendo oferendas para Deus, sem querer que Deus punisse os filhos dele, onde ele não sabia sobre sentimento. Quando ele via a rebeldia dos filhos, ele corria para Deus para fazer oferendas, que era na época algo que para eles era Deus, né? Fazer matar algum animal, para que Deus não castigasse os filhos dele pela desobediência dos filhos. Mas ele desconhecia sobre o amor. Então o que foi que Deus fez? Deus usou Jó e restituiu tudo, o dobro. O livro de Jó, Deus explica que Deus devolveu tudo em dobro a Jó. Porque, de certa forma, Jó não sofreu porque merecia, sofreu porque não sabia. Onde tem pessoas que ela está ouvindo, ela está vendo, mas ela não quer entender. Ela não quer ouvir. Ela não quer saber. Entende? Então, Deus diz, não tem o que dizer para essa pessoa. Deus não tem o que dizer. Deus não tem satisfação para dar para essa pessoa. Porque a pessoa não quer. Ela não quer, então ela vai sentir, ela vai viver pelo sentimento. Então, narcisista, você percebe que ele vai dizer, que culpa eu tenho de sentir? Mas ele não quer mudar. Mas ele não quer dizer as verdades. Mas ele não quer crer em Deus. Ele já crê nesse sentimento. Ele não quer obedecer, ele não quer falar, ele não quer expor. Então, o que é que ele vai tentar expor? Os defeitos dos filhos. Culpar os filhos. Eles não têm amor pelos filhos. Eles tiveram os filhos para fazer aquilo que eles queriam. Eles queriam ser amados pelos filhos e estão condenando esses filhos. Como vai existir amor? Um dia minha mãe me perguntou, né? Não sei porque ela nem abriu a porta. Eu passei 3 dias chorando. Cheguei na porta, ela disse, o que é que você veio fazer na minha casa? Por que é que você ainda vem na minha casa? De tanto que ela me maltratava. Nem ela entendia. Quer dizer, eu disse, eu venho porque eu temo a Deus. Ela disse, a bicha é tão ruim que ainda disse que veio porque teme a Deus, em vez de dizer que veio porque me ama. Ela quer um amor brigando. A pessoa, ela quer um amor maltratando. Ela nunca vai entender, porque ela não tem humildade, porque ela não tem amor, porque ela não quer ser remida, não quer ser lavada, ela não sabe sobre isso. Então ela viveu a vida toda, essas pessoas elas vivem de fora para dentro, querendo ser suprida, querendo ser alimentada, querendo ser idolatrada, querendo ser bem vista, e eles não vão conseguir. Entende? É isso que Deus explica. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.